Eu quero começar a palavra nesta manhã contando uma história que a história não é minha. Eu quero que você preste muita atenção. Eu não sei se isso já aconteceu com José, se isso já aconteceu com irmão Cícero, ou com Fábio, ou com alguma das irmãs aqui, mas eu vi essa história de um pastor, irmão Wagner, que quando ele era criança, o seu pai falava com ele assim: em casa, depois vamos conversar em casa só nós dois. Essa frase para ele tremia, que ele sabia que a coisa ia esquentar, e o pai não esquecia. Às vezes ele falava, ele tinha feito uma bobagem de manhã, o pai ia para o trabalho, quando chegava, ele falou: o que eu falei com você? Vamos conversar. Ou passava um dia, ele falou: olha, ontem não deu, mas hoje vamos conversar. E essa conversa era ele, a cinta do pai, a correia do pai. E esse pastor contava, ele disse que sempre o pai fazia essa promessa e cumpria essa promessa. Certa vez ele fez uma bobagem muito grande. Ele mesmo entendeu que ele pisou no tomate, ele fez uma bobagem com B maiúsculo, e ele viu que não tinha solução para ele. E o pai deu aquela frase para ele, a bendita frase: depois vamos conversar em casa só nós dois. E o pai estava demorando muito a chegar, e o pai, quando o pai chegou, ele demorou muito a chegar, ele viu que tinha algo diferente. O que tinha diferente? O filho sabia que ia apanhar, pegou o chicote e ele mesmo bateu nele. Ele deu uma surra nele. O próprio filho, ele deu uma surra nele. E quando o pai chegou: vamos conversar, pai, eu já me bati. Pai, eu já me surrei. E o pai olhou e viu as pernas lanhadas mesmo de cinta, e a parte aqui da cintura toda marcada, as costas, e ele viu que o filho bateu, e bateu bonito, se bateu bonito. E o pai, diante daquilo, ele falou assim: olha, eu ia te castigar, mas o castigo já foi dado, então não farei mais. Para você ver que isso não é uma história da carrocinha, o pastor que fez isso é o pastor Subirá, Luciano Subirá. Ele conta essa história em vários, nos seus livros e nos seus textos, e nas suas conferências ele sempre conta essa história, e é uma história muito interessante. Se para o pai do pastor Luciano Subirá promessa era promessa, imagina para o nosso Deus. Irmão, nós temos hoje é dia da Bíblia, e nós temos um livro de promessas. Nós temos um livro, a Bíblia hoje tem sido relativizada. Como que as pessoas fazem? Não, está aí realmente, mas não é bem assim não. Esse não é bem assim tira talvez 60% da credibilidade. Você está diante de um homem literal. Eu creio na Bíblia. Se a Bíblia falasse que o homem voava, vocês me viam aqui de vez em quando correndo aqui na Ipiranga, batendo a mão, porque estava na Bíblia. Então, se a Bíblia dissesse que o homem voa, então eu estaria batendo asa por aí, porque eu creio na Bíblia. Mas a Bíblia não diz isso não faça isso. A Bíblia não fala que o homem voa. Eu quero dizer para você que a Bíblia é a palavra de Deus. Repita comigo: a Bíblia é a palavra de Deus. Nós tivemos aqui um aprofundamento bíblico, e como nós fomos agraciados com os ensinamentos que foram nos dados da Bíblia, da palavra de Deus. E eu gosto muito dessa palavra de Josué, que Josué não está na caixinha de promessa não. Josué, esse texto de Josué você não encontra na caixinha de promessa, porque é a verdadeira espada que corta dos dois lados. Porque Josué diz assim: olha, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus
Perdão, 14. Eis que hoje sigo pelo caminho de toda a vossa terra. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu. Tudo que Deus prometeu, aconteceu. Que todas as boas palavras que falou o vosso Deus, todas sobrevieram, e disse assim, ele termina o verso 14 dizendo assim, em nenhuma delas falhou. Tu tem como colocar, irmão, Josué, está aí na Bíblia, Josué 23, verso 15 agora. Sucederá que, assim como vieram sobre vós coisas boas, que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós também coisas ruins, ameaças, como está aqui na minha Bíblia, ali do Emerson está, assim trará o Senhor sobre vós aquelas más coisas, até vos destruírem sobre a vossa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Que texto é esse agorento que o Emerson colocou ali? Que coisa, que está na Bíblia, tá? Mas que palavra é essa? Que assim, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir sobre a terra que vos deu, sobre a boa terra que vos deu. Ou seja, Josué diz para o povo estava para entrar na terra prometida, ele diz assim, olha, não se esqueça, e eu quero dizer para você, mas o que isso tem a ver comigo? Nós somos o Israel de Deus, eu creio, literalmente somos o Israel de Deus nessa terra, e serve para nós também, e diz assim, olha, nenhuma das promessas do Senhor caiu, todas as palavras que ele falou aconteceu, também coisas boas aconteceram, também o Senhor avisou, que se fizer besteira a chapa vai esquentar, era o que o Senhor estava dizendo. Então Josué fala que nenhuma promessa de Deus falhou, Deus cumpriu tudo o que prometeu, e agora eles estavam entrando na terra. Porém, Deus é fiel para cumprir a promessa. Deus não é fiel somente para cumprir coisas boas em nosso favor. Se Ele prometeu que a chapa ia esquentar, meu irmão, tenha certeza, vai esquentar mesmo. Se Ele prometeu, no verso 15, assim cumprirá o Senhor contra vós todas essas advertências. Desde o dia em que Moisés, usado por Deus, foi claramente advertido. Eu quero pedir o Emerson para colocar, e você abra na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 15, do 15 ao 18. E eu quero que você possa entender. Olha que a palavra do Senhor era clara. O Senhor estava dizendo, olha, eu quero colocar para vocês uma escolha. Sabe aquele negócio que a gente tenta se esconder da criança, mas se esconde assim somente o rosto e deixa o corpo para a criança ajudar a criança a te identificar? Eu entendo assim o Senhor falando assim, eu quero colocar para vocês uma escolha, e aí Ele dá a dica. Não, Ele não dá a dica, Ele dá a resposta. O que nós teremos que escolher? Aonde que nós temos que marcar o X? Ele dá a resposta. Então, Deuteronômio 30, a partir do verso 15. Nosso nome? Então, vamos ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Então, olha aí na sua Bíblia, a partir do verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os estatutos e os juízos,
então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoarás na terra que passais a possuir. Porém, repita comigo, tem um porém? Tem um porém, né? Porém, se o teu coração se desviares e não quiseres dar ouvido, e se fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires. Verso 18: então, hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuir. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus vida ou morte, bênção ou maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. O que o Senhor está dizendo? Eu estou dando uma escolha para vocês. Aí ele diz assim, mas marca um X naquela opção ali, B, que a primeira era desobediência. Marca um X na B, escolha a vida. Observe que o verso 9 foi categórico, não foi uma dica, foi a resposta. Escolha a vida para que vivas tu e a tua casa, a tua descendência. Irmãos, o que eu faço acontece, vai alcançar a minha família, vai alcançar os meus filhos, vai alcançar a minha mulher, vai alcançar o meu marido, vai alcançar o meu cachorro, meu periquito, meu papagaio, vai alcançar os animais da casa, vai alcançar. No cântico profético que Moisés proferiu, Deuteronômio 32, um cântico profético maravilhoso. Eu lembro quando eu era criança, uma professora mandou nós decorarmos o cântico profético de Moisés. No cântico profético de Moisés é uma advertência de Deus após a exposição da lei. Ele expõe toda a lei e agora ele faz esse cântico profético com essas palavras, exaltando a majestade e a fidelidade de Deus. E o meu objetivo nesta manhã é falar sobre o peso da palavra. Se na palavra está escrito, entenda que vai acontecer. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra tem um peso, e Deus, na nossa caminhada como seus filhos, como servo, Ele nos falou em Mateus 28, verso 19, Ele diz assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Vamos lá, igreja, quem sabe de cor, batizando-as. Então, do início novamente, portanto, toda a igreja, portanto, aí o verso 20, por favor, olha só a primeira parte. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu lhes tenho mandado. Nós paramos no batismo. A pessoa se batiza, eu nem pergunto para ele, a pessoa se batizou, novo convertido, eu nunca nem procurei saber o nome. Nós paramos no batismo. O Senhor falou, olha, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando. Aí, glória a Deus, batizou. E agora, e o resto? Ensinando, você está com alguma dúvida na Bíblia? Você precisa de alguma ajuda? Quem já falou isso para um novo convertido? Quem já se colocou, olha, eu não sei muito não, eu não sei nem ler, mas eu tenho uma experiência, eu quero compartilhar minha experiência contigo. Tem uma palavra na Bíblia, ide, faça discípulos de todas as nações, batizando. Ah, não fui eu que trouxe para a igreja. Irmãos, isso é no geral. Batizando-os, e ensinando a guardar. Olhe para mim, sabe por que nós não ensinamos as pessoas a guardar o que Jesus tem mandado? Porque nós não aprendemos ainda. Nós não aprendemos. Jesus diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, falado. Mas eu não aprendi, como é que eu vou ensinar?
Qualquer crise, eu saio da graça. Olha como é bonito, né? A expressão vai dizer que eu fui para a carne. Qualquer crise, eu falo palavras que não deveria. Então, o Senhor está dizendo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vocês não estão sozinhos, o Senhor continua dizendo. E nós obedecemos só a metade. Obedecemos só a metade. O ensinando a guardar, acabou. Deixamos para a pastora Joyce. Se vira aí com sua classe, pastor. Parece que Jesus fez algo personalizado para a pastora Joyce. É você que tem que ensinar a guardar. Não, é a igreja, sou eu. Somos nós. Então eu não posso lavar a mão, ver uma criança e perguntar à criança, porque o mundo, o colégio, os professores, os amigos, o trabalho, os inimigos estão bombardeando. E nós só dizemos a nossos adolescentes, e não fazemos nada, ensinando-os a guardar. Emerson está ali, é um adolescente que passando aí para a juventude. Quantas vezes alguém chegou para ele e disse para ele, olha, estou orando por você. A resposta, irmão, é triste. Não ensinamos porque nós mesmos não praticamos. Não guardamos o que temos e ficamos sofrendo. A Igreja Batista, e eu estou na Igreja Batista há 62 anos, 61 anos de idade e 1 ano na barriga da minha mãe, então 62. Então a Igreja Batista, ela perdeu muito com uma bobagem que nós fazíamos. Fiz muito isso na minha trajetória de jovem e de pastor mais jovem. A pessoa se convertia, a gente fala, senta aí, você é novo convertido, você não pode falar nada não. Totalmente contra a Bíblia. Se a gente lesse mais a Bíblia, a gente ia poder entender que o Senhor Deus sempre mandou falar, os novos convertidos falarem daquilo que eles tinham aprendido. Então nós mandamos ele nos calar, mas ninguém vai lá ligar o botão para ele falar. Então ele está calado até hoje. Então nós temos aí um silêncio, a igreja não evangeliza, a igreja não dá testemunho e nós não praticamos. Então por quê? Porque nós não falamos. O Senhor está dizendo, vai, volta para os seus e fala aquilo que o Senhor te fez. Não precisa ensinar o livro de Apocalipse, nem estava escrito, me dá um desconto. Não precisa ensinar o livro de Apocalipse, não precisa ensinar nenhuma doutrina de salvação, doutrina isso, doutrina aquilo. Vai e conte a sua experiência, fale para as pessoas, eu era cego e agora vejo, eu era cego e agora vejo. Então é fazer aquilo que o Senhor já está te dizendo. Irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia é muito boa, tem que ser lida e tem que ser vivida. Como falou um pregador, que nós somos crente CCV, uns 3 Cs, CCV, o que é? Cabeças cheias, corações vazios. Sabemos muito, mas o nosso coração está vazio. Romanos capítulo 10, o verso de 8 ao verso 11, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Porém se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Deixa eu ver se ele está assim, tá. Então leia comigo, vamos lá. Mas, vamos ler conforme ele colocou aqui na nossa tela. Mas que diz... Irmãos, aí ele diz assim, o verso 9, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração credes que o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas a palavra tem que ser
pregada. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Como eu vou crer? Eu preciso da palavra, é a palavra que me ajuda a crer. A fé vem por ouvir a palavra. E Jesus disse em Lucas 6,46: por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Às vezes nós estamos falando Senhor, 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 mas estamos longe de fazer o que o Senhor manda. Irmãos, eu sempre tive a definição de fé como de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas... que não se vê. Porém, Paulo traz uma outra definição de fé. Romanos 1, verso 5. Paulo me disse o seguinte, a palavra me disse o seguinte, pela instrumentalidade do apóstolo, que a fé vem pela obediência, a obediência vem pela fé. A fé vem pela obediência. Obediência à palavra. Romanos 1, 5. Vai conseguir? Vamos lá. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Para a obediência da fé. Ah, mas eu não tenho fé, mas eu tenho que obedecer. Então, a obediência vai produzir em mim fé, a fé vai produzir obediência. Então, como é que eu tenho fé? Obedecendo a palavra, obediência por fé. Então, como é que eu vou ter fé? Na obediência da palavra e lendo a palavra. Jesus veio ao mundo, nasceu sob tutela da palavra. Aí, eu só vou citar. Depois os irmãos podem achar aí com calma na nossa filmagem. Olha só, a tutela da palavra. Isaías 7,14 tem a promessa que Jesus nasceria. Mateus 1, 22 e 23, o cumprimento. Ou seja, ele será Deus conosco, dizendo que ele seria o Emanuel, Deus conosco. Então, ou seja, Isaías 7,14 eu tenho essa promessa, que ele seria o Emanuel. Aí, Mateus 1, 22 e 23 diz assim: para cumprimento da promessa, da palavra, ele será Deus conosco. Isaías 9, 7, a promessa é que Jesus viria como bebê. Aí, você encontra em Lucas 1, 32 e 33, que diz assim: ele veio como bebê para que se cumpra a palavra. Miqueias, Jesus nasce em Belém. Miqueias 5:2, a promessa é que de Belém nasceria o Salvador, Jesus Cristo. Mateus 2 e João 7, verso 4, Mateus 2, 6 e João 7, verso 4, o cumprimento que Jesus nasceu em Belém, para que se cumpra a palavra. Então, ou seja, se você vai ver, a palavra, a vida de Jesus foi sob a tutelado pela palavra. Jesus nasceu gerado pela palavra, viveu pela palavra, morreu e ressuscitou pela palavra. Lá na cruz, Jesus disse assim: tenho sede. Aí, ao invés de dar água a Jesus, deram vinagre. Por quê? Era normal daquela época, não foi por maldade que deram vinagre, como eu já vi algumas pessoas falarem. Eles misturavam o incenso com a vinagre, e era uma forma de fazer, incenso não, misturava a mirra com o vinagre, e era uma forma de fazer um anestésico na época.
Então esse anestésico era muito usado. Então, ou seja, eles quiseram dar um anestésico a Jesus, mas para que se cumprisse a palavra, até mesmo do Salmo 69, 21, diz assim: Jesus não aceitou, Jesus não quis beber, porque ele não quis ser anestesiado. Jesus não quis ser anestesiado, ele optou em sofrer de forma consciente, ele não quis ser anestesiado pelos nossos pecados. Assim, ele cumpriu a última profecia de João 19:36. Dão o vinagre a Jesus, dão lá essa mistura a Jesus, foi a última profecia do vinagre, e Jesus recusa, e logo em seguida, se você acompanhar o texto de João 36, logo em seguida a Bíblia diz que a sua cabeça caiu sobre o seu tronco, porque ele expirou. Então, ou seja, irmão, a palavra é fiel, não podemos duvidar da palavra, temos que aprender a reivindicar a palavra, o cumprimento da palavra, sim. Tem promessa na palavra, sim, mas só colocamos a palavra quando nós queremos reivindicar alguma coisa. Nós usamos a palavra de maneira adúltera, nós usamos a palavra de maneira errada, porque eu estou passando por uma dificuldade financeira, aí eu sei os versículos de cor, eu digo: Senhor meu Deus, está escrito no Salmo 34, que nada vai faltar o justo, está escrito no Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor de todos os que invocam. Senhor, tem misericórdia de mim, porque está escrito no Salmo 34, 19, muitas são as aflições de justo. Eu estou aflito, Senhor, porque estou endividado, porque estou com problema financeiro, me livra, Senhor. Olha, muitos são as aflições do justo. Aí eu vou dizer para o Senhor assim: Senhor, eu estou aflito. Salmo 34, verso 6, diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o socorreu. Ah, Senhor, vela pela tua palavra. E eu começo a orar no verso 8 do Salmo 34, dizendo assim: provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, tem provado, eu sei que o Senhor é bom, me socorre, Senhor, que é bom. Olha, fiz uma oração aqui daqueles que estão com a corda no pescoço, usando a Bíblia. Ou seja, mas eu só sei usar a Bíblia para esses momentos. Eu chamo isso, não chamo isso de oração, eu chamo isso de choração, choro com oração. E o Salmo 37 é a minha melhor choração. No Salmo 37 diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo... fui moço e agora sou sessentinha, né? Tenho 60 anos, mas nunca vi o justo a mendigar o pão. Verso 29 do Salmo 37, os justos herdarão a terra. Verso 34 do Salmo 37, espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o seu coração. Diga amém. Oh, que coisa boa, versículo maravilhoso. Agora o clássico mesmo, que o irmão Cício, meu sogro, sabe de qual é sorteado, é o Filipenses 4,19. Filipenses 4,19, pastora Joyce recita todo dia. É o nosso clássico, é a choração do crente. O meu Deus, é bem poético, segundo as suas misericórdias, suprirá, o quê? Você sabe, ninguém quer falar, né? Todas as minhas necessidades, faltas. Irmãos, nós usamos a Bíblia para choração, para reivindicar, mas a Bíblia é mais do que isso. A palavra de Deus é fiel, e o texto de Josué diz assim, voltando ao texto lá do Josué, assim ele falou coisas boas, e vai se cumprir coisas boas, porém, se vocês não obedecerem, ou seja, Deus está olhando para nós, o Senhor vela pela sua palavra, vela, mas eu tenho na palavra, o que o apóstolo Paulo disse, 2 Coríntios 9:6, o que semeia pouco, pouco também, aí eu não semeio, e vou para os pés do Senhor pedindo colheita.
Eu não semeei. Como é que eu vou para os pés do Senhor pedir colheita? Qual foi a semeadura que eu fiz? Entenda a palavra. Aí você diz, o Senhor não está me respondendo. É lógico. Você não semeou. Ele é fiel. Ele vela pela palavra. Ele quer te ajudar? Quer. Ele quer te curar? Quer. Ele quer te abençoar? Quer. Mas Ele vela pela sua palavra. A sua palavra. É interessante que em Mateus nós vemos várias vezes Jesus falando, 8 vezes, eu contei. Estava inspirado, fui contar quantas vezes o Senhor falou. 8 vezes, Mateus 23, a partir do verso 13 ao 27. Olha o que ele diz nesse texto. Dizendo para os fariseus, verso 3, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixa os que estão, e nem deixai entrar os que estão entrando. Interessante, não sei se você já tinha observado, Jesus está dizendo, ai de vós, vocês não entram no reino e atrapalham quem está entrando. Estou de olho em você, pedra de tropeço. Você não entra e atrapalha quem está entrando. Aquele crente que está na igreja, está aqui e relativizando a palavra, não é bem assim, e talvez criticando, e talvez sendo pedra de tropeço. Então, ai de vós, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais os que estão entrando. Aí tem outro ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva, e para os justificar fazeis longas orações, por isso sofreis o juízo muito severo. O que é devorar a casa da viúva? O que era para ser levado para as viúvas e os órfãos? Eu como, eu não entrego, eu seguro. O pastor Carlos Ramos, que está descendo ali, pede, olha, tem alguém passando necessidade, mas eu não participo, eu não ajudo. Irmãos, a maneira que nós olhamos para a palavra de Deus demonstra o que nós entendemos do caráter de Deus. Jeremias capítulo 11, Jeremias capítulo 1, verso 12, e Isaías capítulo 55, a palavra é muito clara, dizendo que o Senhor vela pela sua palavra, Ele cuida da sua palavra. O Isaías 55 também é maravilhoso, ela diz que a palavra não volta vazia, a palavra lançada não volta vazia. Repita comigo, a palavra lançada não volta vazia. Quem falou isso foi Jesus. A palavra dele pregada não volta vazia. Nós estávamos cantando no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, há 10 anos atrás. O coral, abriu-se uma porta ali e o coral fomos cantar ali. E uma pessoa estava andando a ermo ali pelo centro da cidade, de longe ouviu a música. Essa pessoa tinha vindo de uma reunião e estava assim questionando Deus, dizendo que o que adiantou, o que serviu te buscar, o que adiantou eu trabalhar para ti, me dedicar na igreja, o que adiantou, E esse homem começou a criticar, a questionar Deus, e de repente ele ouviu a música, e ele foi acompanhando a música, chegou no TRT, ele viu, a gente ia repetir uma última música, eu estava falando, eu estava pregando, e ele chegou naquele momento. 10 anos depois nós ouvimos ontem esse testemunho, e ele chegou naquele lugar, questionando Deus, duvidando de Deus, e ele
parou e na frente tinha uma senhora falando assim: fulana, você tem que descer, porque nós estávamos no TRT, no tribunal, você tem que descer agora. Olha, aquilo que nós questionamos, falamos de Deus, não procede, Deus está aqui, desce, e não sei o que. E a mulher estava aleiloada, avivada, a mulher estava já pregando o evangelho para outra colega dela, naquele momento. Meu irmão, esse homem que era o autor da música, era o autor da cantata, que nós estamos cantando, estamos repetindo no sábado. Ele ouviu Marcelo Teles, como é que é, André? Marcelo o quê? André não está aí, não. Ele ouviu a cantata, e ele estava muito chateado, porque muitas igrejas fizeram cópia da cantata, e ele estava passando por crise, e a mulher dele questionando, e criança passando necessidade, e ele questionando Deus, e ele foi tentar pedir uma ajuda, não teve essa ajuda, e ele andando, questionando Deus, ele foi atraído pela música, ele não sabia que nós cantaríamos ali naquele dia, e na frente dele, uma pessoa estava sendo muito tocada, e ele falou que Deus falou o coração dele: não te chamei para ganhar dinheiro, te chamei para te usar, não te chamei para ganhar dinheiro, eu cuidarei de você. Então ele sossegou, e ele compartilhou essa palavra conosco. A igreja, nós fizemos essa cantata ali na Cinelândia. Hoje nós temos a Ana Maria, que faz essa decoração tão bonita. Ela se converteu ali na Cinelândia, ouvindo a cantata. Ali na Cinelândia, a igreja, nós fizemos uns copos para distribuir para os coristas que estavam ali, copo com água, personalizado, alguma coisa assim, escrito Igreja Batista, Jesus mata a tua sede, alguma coisa que nós fizemos algum tempo atrás. E um irmão também que foi cantar, mas estava mais para lá do que para cá, era um regente que estava no meio do coral, já tinha desistido, então ele viu aquele copo, e o Espírito Santo falou do cuidado que ele estava tendo com cada corista que estava ali, levantando uma igreja para saciar a sede de todos que ali estavam. Irmão, esse gesto fez com aquele homem, ele pedisse perdão a Deus. Ao pegar aquele copo, um copo, ele foi tocado. Esse homem hoje é presidente dos Músicos Batista Carioca. Hoje ele é o presidente dos Músicos Batista Carioca, e ele compartilhou essa experiência conosco. Quero dizer para você, a palavra não volta vazia. Nós pregamos, não é para uma igreja, nós pregamos para o mundo. Hoje, você tem dificuldade de pregar o evangelho aqui na Zona Sul, mas domingo que vem, às 18 horas, aqui você vai ter uma grande oportunidade. Quem não gosta de ouvir boas músicas? Talvez um amigo seu, uma amiga sua não vem para ouvir um pastor pregar, mas certamente, dificilmente vai recusar de ouvir uma cantata. É cultural, a pessoa participa. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus é fiel. Então faça tudo pela palavra. Entenda que a palavra de Deus é uma espada que corta dos dois lados. Pega aquela sua caixinha de promessa e joga fora no lixo. Porque muito mais do que promessa, Deus tem advertências para nossas vidas. Eu quero convidar você. Ou faça uma caixinha de advertência. Aí vai ter do lado, você vai tirar um dia, um horóscopo gospel,
uma caixinha, na caixinha de promessa, ou então vai tirar também uma caixinha de advertência. Nessa manhã, eu desafio você a valorizar a palavra. Você que tem a palavra, levante aí, pode estar no seu celular. Se está no seu celular, levante. Se não está, deixa quieto. A palavra está. Agora, nós levantamos. Agora eu quero perguntar a você, quem está com a palavra no coração? Não levante o braço não, calma aí. Não levante o braço não. Quem está com a palavra no coração? Porque só tem uma coisa para a gente não pecar. É fazer o quê? Escondendo. Esconder de quem? Esconder de quem? Esconder daquilo que quer roubar a palavra. Então, quando alguma coisa quer roubar a palavra do meu coração, eu tenho que citar a palavra, porque ao citar a palavra, o mal tem que bater em retirada, porque a palavra há de ter primazia no meu coração. Nesta manhã, vamos valorizar a palavra que nós temos, a Bíblia Sagrada.